Vamos iniciar mais um encontro hoje. Vamos iniciar pela nossa visualização. Então, feche os seus olhos, respire profundamente. Acalme seu coração, acalme sua mente, acalme o seu corpo. Entre em sintonia, entre em conexão com seu bebê, entre em conexão consigo mesmo. E visualize. Visualize esse ser que vem crescendo dentro de você, se nutrindo com seu amor, com seu cuidado, com seu carinho. Emane pensamentos positivos. Lembre-se que tudo aquilo que você sente, o seu bebê também sente. Ele faz parte de você, ele é uma extensão de você. Procure sempre passar para ele bons sentimentos, bons pensamentos. Aproveite esse momento para relaxar. E aí, amadas, como vocês estão? Como foi o dia de hoje? Essa visualização é sempre muito importante. Esse momento de conexão com o seu bebê é sempre muito importante. Passar esses sentimentos positivos para o bebê faz com que ele se nutra desse amor, desse carinho, desse cuidado. É sempre muito importante a gente lembrar que o nosso bebê ele é uma extensão nossa. Então, tudo aquilo que a gente sente, ele também sente. Então, sempre emanar pensamentos positivos é sempre muito importante. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Kathleen, eu sou a mãe do Eduardo, de 3 anos e meio. Estou na minha segunda gestação, com 12 semanas agora. E hoje eu quero conversar com vocês sobre as terapias naturais na gestação. Como utilizar as terapias naturais na gestação, o que utilizar de terapias naturais na gestação e principalmente o porquê utilizar das terapias naturais na gestação. Então, você que é gestante, que vem sofrendo com dores, desconfortos, durante toda a gestação, que vem sentindo dores de cabeça, dores nas pernas, inchaços, enjoos, insônia, dores nas costas, azias, são tantos desconfortos, né? Tudo isso, todos esses desconfortos, nós sabemos que são inerentes à gestação, né? São comuns. Praticamente 90% das gestantes passam por eles. Passei na minha primeira gestação, estou passando agora na minha segunda gestação. Confesso que são bem diferentes. O que eu senti na primeira, bem diferente do que eu estou sentindo agora na segunda. Mas eles existem, eles estão ali presentes. E existe forma segura, eficaz, de diminuir esses desconfortos. E as terapias naturais, elas estão aí para nos auxiliar. Então, saber que existe uma forma natural, saudável e eficaz de diminuir isso é muito bom, é muito importante, né? E como utilizar, né? Como saber utilizar, como isso é importante. Isso fez toda a diferença para mim na primeira gestação e está fazendo toda a diferença agora na segunda também. Então, para quem ainda não sabe o que são terapias naturais, as terapias naturais, elas também são conhecidas como as terapias holísticas ou ainda como terapias alternativas.
Inclusive, hoje pelo SUS existem as terapias alternativas, né? E elas são terapias em que elas utilizam de produtos naturais para conferir saúde e bem-estar. E principalmente as terapias naturais, elas trabalham na prevenção. Não faz muito parte da nossa cultura, né? Nós não temos uma cultura de prevenção no Ocidente, mas faz parte, né, principalmente da cultura do Oriente, né, trabalhar com a prevenção. Por isso que a maioria das terapias naturais, elas são derivadas, né, elas vêm, né, o conhecimento vem do Oriente. Então a gente tem muito forte, né, a acupuntura, reflexologia podal, a acupressão, a aromaterapia. A aromaterapia, ela já tem ali, o berço dela já é na Europa, já não é no Oriente. Mas a grande maioria, né, das terapias naturais, elas têm o seu berço, né, tem sua origem no Oriente, porque eles realmente trabalham muito com a prevenção. E então são terapias que se utilizam, né, de produtos naturais para conferir saúde, bem-estar, e elas têm uma visão muito interessante que é do homem como um centro de tudo. E elas focam nas terapias naturais, elas têm um enfoque não na doença, né? Primeiramente na prevenção, mas num segundo momento não na doença, mas no causador da doença, o que causa o problema, né? Então, as terapias naturais, elas têm esse outro olhar diferenciado também, muito diferente daquilo que a gente está acostumado na alopatia, que é a medicina normal, né? Que trabalha exclusivamente com o problema e a doença, né? E as terapias naturais, elas vêm olhar o que causa aquele problema. Então, é bem interessante, assim, essa outra visão. E, principalmente, é muito importante trabalhar com a prevenção. E como que você pode utilizar, né, as terapias naturais na gestação? Isso é muito importante. Durante a gestação, a gente tem que tomar muita água. E se você já não está fazendo isso, capricha aí, é bem importante. Então, existem inúmeras formas que a gente pode trabalhar dentro das terapias naturais na gestação, para diminuir todos esses desconfortos que eu já citei. Dores de cabeça, inclusive agora. Eu acabei de chegar da pediatra do meu filho. E foi uma consulta, assim, bem demorada. Fiquei mais de 3 horas na consulta. Fazia um tempo que a gente não ia, por causa de todo esse momento que nós estamos vivendo, né? Então fazia bastante tempo que a gente não ia, enfim. E eu fiquei com muita dor de cabeça. Foi bastante tempo de trânsito. E eu tava com muita dor de cabeça. E no carro mesmo, eu já vim mexendo. Já vim fazendo acupressão, já vim ali estimulando os pontos, que eu já vou passar para vocês. Eu vim estimulando principalmente os 3 pontos principais da acupressão. E eu vim ali estimulando e foi diminuindo, e assim, ela tá bem fraquinha. E realmente estava uma dor de cabeça bem forte. E a segunda coisa, né, é a hidratação. Então, por isso que eu também estou tomando bastante água, porque eu estou sentindo essa necessidade de me hidratar. Uma das causas de dor de cabeça, assim, bem forte, bem grande, né, uma causadora muito grande, é a hidratação. A gente precisa tomar muita água, principalmente durante a gestação, tá? Não vê que eu vou tomar bastante água, até porque eu vou falando, minha boca vai ficando seca. Então, como eu estava falando, existem inúmeras possibilidades de utilizar as terapias naturais durante a gestação. A gente pode utilizar a acupressão, que eu estava mostrando para vocês, né, os pontinhos. A reflexologia podal, o que ela trabalha? Ela trabalha com pontos reflexos, que são pontos localizados no pé. A reflexologia podal, ela tem origem na medicina tradicional chinesa, e para eles o nosso corpo, né, ele é um macrosistema com diversos microsistemas que estão interligados. Resumindo, então o pé é um microsistema,
onde eu conseguiria trabalhar o meu corpo inteiro, que é um macrosistema, só através do meu pé. Então eu consigo, num ponto reflexo do meu pé, por exemplo, trabalhar minha cabeça. Eu consigo trabalhar uma dor de cabeça, eu consigo trabalhar uma constipação, eu consigo trabalhar uma azia no ponto reflexo do esôfago, que pega ali todo o sistema digestivo. Então, é incrível e é muito fácil de fazer, né? E não tem contraindicação. Então, em vez de tomar remédio para azia, em vez de. Claro, tem momentos que a gente realmente precisa, né? Mas para uma dor de cabeça, por que você não toma um paracetamol? Falei o nome. Por que você não toma um remédio, um analgésico? Existem estudos científicos que comprovam os malefícios de se utilizar durante a gestação, principalmente com o uso indiscriminado desse tipo de medicamento. Então, se eu posso evitar, se tem uma forma mais natural, mais saudável e eficaz, por que eu não vou evitar, né? Assim como aromaterapia para dores, aromaterapia para todos esses desconfortos, principalmente para ansiedade. A aromaterapia ela trabalha muito emocional. Então, aromaterapia para ansiedade, para insônia, ela é excelente. E a gente sabe que a insônia é algo que a gente passa pela gestação assim com diversos momentos, ansiedade também, picos de ansiedade, né? É muito comum a gente ter picos de ansiedade e durante a gestação é medo do parto, é medo do futuro, é medo de como vai ser, como é que vai ser meu bebê, como é que tá a saúde dele, como que ele vai ficar, são muitos medos, né? Então é bem interessante. E todas essas terapias naturais, elas trazem inúmeros benefícios, né, para a gestante. Então, eu vou citar algumas técnicas que a gente pode fazer para diminuir esses desconfortos. Os principais ali, os principais desconfortos, né? Que foi feita uma pesquisa e tiveram 100 mães que responderam essa pesquisa para mim. E foi 102. Foi uma coisa assim, mas uma média de 100 que responderam. E elas citaram como os principais desconfortos o enjoo, né? E dentro do enjoo, azia e náuseas, né? A dor de cabeça e foi enjoo, dor de cabeça e ansiedade. Então, o enjoo, né? O enjoo, as azias, náuseas, eles está muito presente, né? Principalmente no início da gestação. Então, ali no primeiro trimestre, dificilmente vai encontrar uma gestante que não passou por enjoo, que não teve um sintoma de enjoo, de azia. Muitas, inclusive, descobrem que estão grávidas através do enjoo, né? Começa a enjoar e descobre que está grávida. Se teve uma coisa muito parecida com a minha primeira e minha segunda gestação, foi enjoo. Muito parecida. Eu sofri bastante na primeira e agora na segunda tenho sentido bastante enjoo, tenho sentido muito mais azia do que enjoo, mas utilizando as terapias naturais, dessa vez nessa gestação, eu até agora eu não precisei tomar nenhum tipo de medicamento para diminuir. Na primeira eu tinha que tomar um remédio que a obstetra passou diariamente para mim conseguir me alimentar. E nessa segunda gestação eu tô conseguindo só com as terapias naturais, então com a acupressão e principalmente com a acupressão reflexologia, tô conseguindo diminuir muito os sintomas da azia e do enjoo. E tem algumas mães que sofrem com esse desconforto até o final da gestação. Então, isso gera, além de todo o incômodo, né? Gera uma certa indisposição. Então, por isso que é um desconforto tão complicado e que tem como amenizar, né? Então, você mesmo pode amenizar. Então, como você pode amenizar, né? Com as terapias naturais? Através da aromaterapia. A aromaterapia, então, com os óleos essenciais, né? A aromaterapia trabalha com os óleos essenciais para diminuir os desconfortos
E você pode utilizar 2 óleos essenciais para diminuir. Tanto óleo de hortelã-pimenta, quanto óleo de limão siciliano. E daí vai muito do gosto. É você sentir o cheiro, sentir o aroma, falar, eu prefiro limão ou eu prefiro hortelã. Eu, particularmente, no início da gestação, ali, quando eu descobri, eu estava com 5 semanas, eu utilizei muito limão. E o limão siciliano eu utilizei bastante, assim. Eu colocava na máscara, uma gotinha na máscara, colocava no quarto, no difusor, aqueles difusores de ambiente que você coloca água e coloca na tomada. E tem esse tipo de difusor, tem também aquele difusor pessoal, que é um colarzinho, você coloca pinga ali e fica inalando aquele cheiro. Você também pode pingar uma gotinha na mão, apenas uma gotinha na mão, dar uma esfregadinha e inalar também pode ser. E eu fiz de todas as formas. E eu cheguei ali na 8ª semana, nona, 8ª, 9ª semana, e eu comecei a utilizar o de hortelã. E o de hortelã, para mim, agora, até agora, é o que tá melhor se encaixou, assim. Então, no quarto, eu utilizo, coloco uma gotinha no travesseiro. Tem que ter cuidado para não utilizar demais, né? Porque eu acho que o de limão ali no início, talvez eu tenha utilizado demais, que agora eu queria ter um negócio com ele. Então, tem que ter esse cuidado. Usar tudo com parcimônia, né? Com cuidado, principalmente na gestação. Mas, de fato, ele auxilia muito. É algo assim, você sente o cheiro e aquele enjoo, ele dá uma aliviada. Lembrando que os óleos essenciais têm que ter um certo cuidado ao serem adquiridos. Isso porque você consegue confundir facilmente o óleo essencial com a essência. Então, como fazer para não trocar, né? Para não se confundir na hora de comprar? O óleo essencial, ele na composição vai estar lá escrito apenas óleo essencial. Então, óleo essencial de lavanda, vai estar lá lavanda angustifolia, que é o nome da lavanda, mais nada. A essência, por ser sintética, ela tem diversas substâncias, né? E na composição vão vir diversas substâncias, né? E não vai estar presente óleo essencial. Então tem que ter esse cuidado, porque a essência, além dela ser muito mais em conta, muito mais barata, então a gente pode ter acabar caindo nesse erro, ela traz malefícios, tá, para o nosso organismo. Então ela é um produto sintético que, ao ser inalada, ao colocar num difusor de ambientes, ou mesmo num colar, um difusor de colar pessoal, né? Ou nas mãos, né? Colocar na pele, ela pode causar diversos malefícios. Pode causar alergia respiratória, então tem que ter esse cuidado na hora de comprar. Cuidar para não comprar essência. Lembre-se sempre, óleo essencial. Eu tenho um vídeo que eu fiz que eu falo exatamente, que eu falo sobre óleo essencial. Então, todos os cuidados, eu comento até, mostro os que eu utilizo mais, as marcas que eu utilizo ou já utilizei, que eu confio. Se vocês tiverem curiosidade, é bem interessante. Então, você pode utilizar tanto óleo de hortelã-pimenta quanto óleo de limão siciliano para enjoo. E pode colocar no difusor de ambientes, difusor pessoal. No máximo, ali o difusor de ambientes, no máximo umas 8 gotas, tá? Tem que ter um cuidado. E na pele, nunca exceder uma gota. Jamais exceder uma gota, tá? Cuidando que o óleo essencial de limão siciliano, ele é fotossensível. Então, se você vai pingar uma gotinha na mão para inalar, depois que você fizer isso, você lava muito bem com sabão, sabonete, porque se você tiver contato com o sol, pode provocar uma queimadura, tá? Isso é bem importante. Acupressão. Com a acupressão, como diminuir os desconfortos do enjoo? Eu venho utilizando esse ponto diariamente, que é o ponto VC12. É um ponto que ele fica 5 dedos acima do umbigo.
Então, a linha do umbigo, vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, a linha do umbigo, 5 dedos, junta a mãozinha aqui, ó, o dedo mindinho bem em cima do umbigo, 4 dedos, 5 dedos, bem aqui onde termina, né, o 5º dedo. Vocês podem pressionar esse ponto aqui, vai ser um ponto doloroso, tá? Geralmente doloroso. Pressionando ele, e você pode pressionar na medida da sua dor, não é para doer muito, né? Mas você vai perceber, se você tiver com azia, estiver enjoado, você vai perceber que ao pressionar esse ponto pode ser tanto estático, quanto você pode fazer circular, né? Então pode fazer movimento circular, pode fazer movimento estático. Você vai perceber que vai diminuir o desconforto imediatamente. É realmente um ponto muito interessante. Eu utilizava muito quando eu tinha gastrite, há muitos anos atrás, e ele é muito, muito interessante. Esse ponto, o vasoconcepção 12, quando você tiver ele mais no finalzinho da gestação, tem que ter, já faça um pouquinho mais leve, né, a pressão, porque daí o bebê já vai estar ali, né, o abdômen já vai estar mais estendido, então tenham esse cuidado, fazer de uma forma um pouco mais leve, agora até o primeiro trimestre, que é geralmente onde tem um enjoo mais acentuado, né, uma náusea, azia, pode colocar pressão ali, não tem problema. A reflexologia. Como trabalhar com as terapias naturais, né, com a reflexologia para o desconforto do enjoo. Tem um ponto reflexo que é muito legal, que é o ponto do esôfago. E eu não pensei como mostrar para vocês. Mas vamos lá, eu vou mostrar. Deixa eu tirar aqui minha meia, tô de meia, gente. Olha só. Esse ponto, ó, meu pezinho, aqui. Esse ponto, ele fica localizado bem aqui, ó. E você vai fazer esse movimento. Bem abaixo do dedão. Viram? Ah, o povo que tá lá no... Aqui, ó. No Facebook. E no YouTube. Mostrei. Acho que deu pra ver, né? Então, esse ponto, que é o ponto do esôfago, ele é excelente. Já fica um pouco mais complicado para você fazer esse ponto, né? Se já tiver com o abdômen já mais estendido, né? Mas você pode pedir para o seu companheiro, já é um momento para ser um momento gostoso de vocês. Você pode pedir para ele fazer. Aqui em casa, meu marido que faz. Ele toda noite, ele faz esse ponto, faz o ponto da coluna para dor nas costas. Pega ali toda a lombar, é bem, bem gostoso também. Faz esse ponto do esôfago, faz também um ponto para ansiedade, para diminuir, para dar uma relaxada, que é o ponto do plexo solar, e é muito bom. Mas esse ponto do esôfago, ele é excelente para todo o desconforto do sistema digestivo, então é muito bom. Dor de cabeça. As dores de cabeça, como eu já falei, elas estão bem presentes durante toda a gestação, né? Claro, muitas mulheres dizem que passam pela gestação inteira sem sentir nenhum tipo de desconforto referente à dor de cabeça. Por que elas aparecem? Tem muito a ver com os picos hormonais, que a alta é muito elevada, né? Muito rápida, né? De progesterona, estrogênio. Mas também tem muito a ver com a hidratação, que eu falei para vocês no início da live. Cuidado com a hidratação. Então, tome bastante água, cuide com a água. E até tem médicos que falam, né? Toda vez que for no banheiro, toma água, porque para não esquecer. Então, tome sempre a água, ela é super importante. Mas se a dor de cabeça não for de hidratação, após tomar água, a dor persistiu, se hidratou e a dor ainda continua ali, tá latejando, ainda tá forte, você pode utilizar das terapias naturais. De que forma? Através da aromaterapia, através da acupressão e através da reflexologia. Vou ensinar para vocês. Através da aromaterapia,
Vocês podem utilizar tanto óleo essencial de hortelã-pimenta, que é o mesmo óleo do enjoo, quanto óleo essencial de lavanda para dor de cabeça. Uma gotinha apenas, colocando na pontinha do dedinho indicador. Vocês vão esfregar, coloca uma gota em um dedo, esfrega no outro. E vocês vão utilizar no ponto VB1, que é bem aqui, ó. Terminou a sobrancelha, entre o final da sobrancelha e o início do cabelo, bem no meio, que são as têmporas dos dois lados. Vocês vão massagear esse ponto com uma gotinha ou de lavanda ou de óleo essencial de hortelã-pimenta. Daí é aquilo. Conforme você sentiu o aroma, eu prefiro lavanda. É muito do momento, tá? No início da gestação pode ser que a lavanda para mim seja melhor. No final da gestação pode ser que a hortelã-pimenta seja melhor. Eu, particularmente, agora, nesse momento, eu não estou conseguindo chegar perto da lavanda. Para mim, o cheiro dela não vai. E eu amo lavanda, mas agora não vai. Agora eu tô no hortelã-pimenta. Então, coloco uma gotinha, massageio aqui a têmpora, finalzinho da sobrancelha, início do cabelo, bem aqui no meio. Massageio de forma circular, aproveita para fechar os olhos, para respirar fundo, relaxar. Pode fazer só um movimento estático, dar uma apertadinha, você vai sentir um ponto dolorido. Se você tiver com dor de cabeça, ainda é mais dolorido ainda. Esse ponto, principalmente, é para dor de cabeça frontal, ou seja, aquela dor de cabeça aqui, ó, nessa região. Pega aqui. Você pode utilizar tanto esse ponto, bebê, quanto o ponto em tangue. O ponto em tangue, ele fica no meio das sobrancelhas, bem entre as sobrancelhas. O terceiro olho, que a gente ouve falar, é o ponto em tangue, é um ponto extra da acupuntura. Pode pressionar esse ponto, movimento circular. Esse ponto é excelente para enxaqueca, para dor de cabeça, para ansiedade, síndrome do pânico. Ele é excelente, é muito bom. Às vezes eu tô meio estressada, eu pego esse ponto e fico massageando. E com óleo essencial, principalmente de hortelã-pimenta, ele vai trazer uma refrescância, é uma sensação bem gostosa. Mas a minha dor de cabeça é aqui, aquela dor na nuca, sabe? Aquela dor atrás. Era bem a dor de cabeça que eu tava hoje também. Como que você vai fazer? Uma gotinha também. E você vai ver aqui, ó, bem na região aqui, finalzinho do cabelo, tem uma entradinha aqui, dos dois lados. Você vai pegar e vai massagear ali. Com uma gotinha de óleo de hortelã-pimenta ou lavanda. A hortelã-pimenta vai trazer uma sensação de refrescância maravilhosa. Eu adoro, tá? Outra dica, se você tá com muita dor aqui na região da cervical, aquelas bolinhas que são cheias de como se fossem espinhozinhos, que tem muito em pet shop para cachorro, que eles ficam brincando, essas bolinhas, elas são excelentes para você pegar e colocar a hora que for dormir. Eu até tenho uma que fica assim no meu travesseiro. Eu coloco ela aqui na nuca e eu fico fazendo assim, ó, massagem. Ela massageia toda essa região da cervical, porque a gente acumula muita tensão ali. Então essa massagem, ela libera essa tensão, dá uma relaxada, é bem gostoso também. E inclusive é para fazer na sola dos pés. Também pega ali todos os pontos reflexos ali da reflexologia e faz uma massagem, é maravilhoso. Além da aromaterapia para dor de cabeça, a acupressão que eu falei, a reflexologia. A reflexologia para dor de cabeça, não vou mostrar agora porque não precisa, é no dedão do pé. É massagear o dedão do pé. Então faz de conta que esse aqui é meu dedão do pé, você vai massagear. Porque o ponto reflexo da cabeça é o dedão. Então, você pode massagear. Até em termos de curiosidade, os dedinhos do pé, né? Tem o dedão, tem os dedinhos. A ponta deles são os dentes.
e quando a criança está com aquela fase de nascer os dentes, que dá bastante incômodo, que é uma fase assim bem diferente, uma fase assim que precisa de um pouco mais de atenção, de paciência. Fazer massagem na pontinha dos dedos da criança é excelente, dá uma acalmada. Para ansiedade, o que a gente pode fazer de terapia natural para trabalhar a ansiedade? Para trabalhar a ansiedade com aromaterapia, como eu já comentei antes, o óleo essencial de lavanda, ele é excelente. Você pode, inclusive, colocar uma gotinha no creme que você está utilizando para fazer massagem. Lembra sempre que é uma gotinha. Você pode colocar no óleo, se você costuma fazer banhos, coloca uma gotinha no óleo que você tenha corporal, um óleo que seja vegetal, tá? Tenha esse cuidado, cuidado com aqueles óleos que a gente compra como óleo de amêndoa e você olha a composição e não tem tudo menos óleo de amêndoa. Cuidado com isso, muito cuidado. Isso a gente chama de xenobiótico, tenha bastante cuidado. Isso realmente faz muito mal para você e para o bebê. Então, mas como a gente pode trabalhar com a lavanda? A gente pode colocar no óleo, né, num óleo vegetal, passa no corpo uma gotinha de óleo de lavanda em 10 ml de óleo vegetal, passa no teu corpo e vai tomar um banho. Gente, isso é uma delícia, porque daí exala aquele aroma e é delicioso. Isso principalmente no puerpério é maravilhoso. Pode colocar também uma gotinha no banheiro, no box do banho, vai exalar também o cheiro. Para ansiedade, dormir, ansiedade para insônia, colocar uma gotinha. Se a lavanda está sendo um cheiro agradável, é bem importante que o cheiro, antes que você coloque no ambiente, coloque no travesseiro, que inale, que você sinta o cheiro. Porque se o cheirinho ele não for agradável para você, não utilize, porque o efeito ele pode ser, como a gente diz, um efeito rebote, pode dar mais enjoo, pode dar mais dor de cabeça, então tenha esse cuidado de sentir o cheirinho para ver se realmente ele nesse momento está sendo agradável. Na gestação a gente passa por várias fases. Tem fases que vocês vão gostar de um determinado aroma e vai ter outras que não, e isso é super comum, super normal. É diferente do nosso dia a dia, que geralmente a gente gosta e gosta e raramente vai deixar de gostar. Na gestação, a gente tem um ciclo que é muito diferente e então tem que ter esse cuidado com o aroma, tá? Então, dá para utilizar, se for agradável para você, utilizar a lavanda no travesseiro, colocar uma gotinha de lavanda. Antes da gestação, para mim, era como se eu amo lavanda. Então, eu usava praticamente todas as noites, eu colocava a lavanda no travesseiro, colocava no meu, do marido e do Dudu. E garantia, assim, noites de sono, sonos maravilhosos. Então, se é um cheiro que é agradável para você, no travesseiro, você pode utilizar para inalar o cheiro no difusor pessoal, que é aquele colarzinho, pingar uma gotinha, 2 gotinhas, e aí você fica inalando aquele cheiro, né, que ele vai soltando devagar. Você também pode colocar no difusor de ambientes. Lembre-se sempre de usar um difusor com água, aquele difusor que você coloca direto na tomadinha, sabe, pequenininho, que coloca direto na tomada, ele queima o óleo essencial, ele não é legal, porque o cheiro ele modifica, além de gastar muito rápido o óleo essencial, colocou ali, evaporou e depois ele queima, não é legal. Mas você colocando o óleo essencial no difusor de ambientes com água é muito bom. E inclusive o que eu tenho, eu coloco ali 8 gotinhas, ele fica a noite inteira, além dele ser um umidificador, né, de deixar o ambiente mais úmido, que aqui a gente liga o ar-condicionado, tem que ligar o ar-condicionado para dormir, que está realmente quente, né? Daí não deixa o ar tão seco, então é bem, bem interessante. Me empolgo, falo. E respirar, tomar uma aguinha. E além da aromaterapia para ansiedade, claro, a gente trabalha também muito na ansiedade. O respirar fundo, meditar.
Essa visualização que a gente faz no início, que é tão gostosa, né? Fazer isso diariamente, além de toda a conexão com o bebê, com você mesma, ela ajuda muito a diminuir a ansiedade. E a ansiedade, a gente sabe que faz parte, né? Ela está presente ali desde o início da gestação. A gente tem muitos medos, né? Tudo que é novo, por mais que não seja a primeira gestação, que seja a segunda, como é o meu caso, tem um novo aqui também. E esse novo, ele gera medo, ele gera ansiedade, né? Tudo que é novo gera medo, né? Tudo que é novo dá um certo medo, né? E acaba trazendo ansiedade. Então, ter esse momento de visualização, esse momento de meditação, de relaxamento, de fechar os olhos, respirar fundo, se conectar consigo mesmo, se conectar com o seu bebê é super importante e é super gostoso também. Ter esse tempo para você, né? Esse cuidado com você é muito, muito importante. E a acupressão, como posso trabalhar com a acupressão para auxiliar no desconforto, nesse desconforto da ansiedade, né? Como posso trabalhar com a acupressão? Tem um ponto que é muito legal, que é o ponto que eu já comentei com vocês no início, que é o ponto que eu utilizo para dor de cabeça, que eu utilizo para ansiedade, para enxaqueca, que é o ponto yin tang. Então, aquele ponto entre as sobrancelhas, que você pode pressionar de forma circular ou então pressionar de forma estática. Esse ponto, ele é excelente para ansiedade. Ansiedade, síndrome do pânico, enxaqueca, dor de cabeça. É um ponto meio que faz tudo, né? Mas ele é muito bom. Ele é realmente um ponto excelente. Então, um ponto em tangue para ansiedade. Relembrando, para ansiedade, a lavanda, óleo essencial de lavanda na aromaterapia, o ponto em tangue na acupressão para ansiedade. Um ponto muito legal também é o VC15. Ele fica bem no meio do peito, entre os seios, tá? Então, entre os seios tem esse ponto aqui. Esse ponto, até na acupuntura, a gente não puntura ele, mas se você pressionar esse ponto, respirando fundo e pressiona ele fica aqui, ó, bem aqui, bem entre os seios. Você vai sentir que ele é um ponto que ele é um pouquinho mais dolorido e principalmente, sabe quando você tá assim com aquela angústia, tá com aquele peso, assim, com aquela sensação ruim? Pressiona esse ponto, fica ali, dá uma pressionadinha. Inclusive, esse é um ponto que a gente, como não puntura ele na acupuntura, quando a gente trata com alguém com ansiedade, com caso de ansiedade, com síndrome do pânico, alguém que realmente com depressão, a gente costuma colocar ali uma sementinha, ou sementinha de mostarda, que é o que geralmente a gente utiliza na auriculoterapia, aquelas sementinhas, ou então você pode utilizar, como eu já dei a dica para o enjoo do MC6, um baguinho de feijão, o que você tiver de grão que seja redondinho, que não tenha nenhuma aresta para machucar, coloca ali um micropore, coloca o grãozinho, encontra o ponto, aquele pontinho, lembrando que da compressão é um ponto dolorido, coloca bem no pontinho ali e deixa, se você pode deixar durante o dia, sentiu aquela ansiedade, sentiu aquela angústia, vai lá e dá uma estimulada no ponto, você vai sentir que dá uma aliviada, que traz um conforto, é bem interessante. Então, relembrando que para dor de cabeça a gente utiliza o óleo essencial de limão siciliano, o óleo essencial de hortelã-pimenta, o óleo essencial de lavanda. Para enjoo, a gente utiliza hortelã-pimenta e limão siciliano. Para ansiedade, de lavanda. Vocês perceberam que são 3 óleos, né? Praticamente na gestação a gente utiliza esses 3 óleos. Tem mais para o final da gestação, ali perto do parto, principalmente na hora do parto, tem outros óleos que são muito importantes, principalmente para a hora do parto, que dá para ser utilizado também. A acupressão a gente utiliza para enjoo, o ponto
VC12, que é aqueles 5 dedos acima do umbigo, que ele diminui bastante o enjoo. Um ponto que eu acabei não falando para enjoo é o ponto MC6, que é esse ponto aqui, ó. Ele fica 3 dedos abaixo da linha do punho. Aqui. Esse ponto, eu olhei aqui na imagem, mas é aqui, ó, é no radial. É aqui. Esse ponto, ó, que é do polegar, tá? Abaixo do polegar, 3 dedos. Aqui. Esse ponto, ele é excelente. Nesse ponto aqui, você pode colocar um grão, colocar uma semente, deixar ele ali estimulando, ele é excelente para enjoo também. Então, você pode trabalhar reflexologia, pode trabalhar aromaterapia, pode trabalhar acupressão para todos esses desconfortos que são inerentes à gestação, né? E utilizando as terapias naturais, né, para diminuir esses desconfortos que são inerentes, né, ao período gestacional, você vai ter com certeza uma gestação muito mais tranquila, muito mais leve, muito mais saudável. Eu vejo agora, na segunda gestação, eu estou utilizando muito mais do que eu utilizava na primeira, porque meu conhecimento hoje é muito maior do que eu tinha há 4 anos atrás. Eu vejo a diferença, como eu já disse para vocês, na primeira gestação eu tinha que tomar remédio praticamente todos os dias, principalmente no primeiro trimestre, para me conseguir me alimentar. E embora cada gestação seja diferente, eu começo a sentir o enjoo e eu já trabalho ali com a acupressão, já trabalho com a reflexologia, já chamo o marido e falo para ele, se ele tá em casa, vem cá, faz uma massagem nas minhas pernas aí, faz ali um ponto da reflexo e já melhora a azia, melhora o enjoo. Então, assim, tá muito mais leve a minha gestação, tá muito mais tranquila, tá muito mais saudável. E até agora sem tomar nenhum medicamento, então muito mais saudável, né? Muito mais natural. E essa é a diferença de utilizar as terapias naturais durante a gestação. E como eu já disse antes, as terapias naturais, elas trabalham principalmente com a prevenção, né? Então, elas trabalham com a prevenção e contribuem, então, assim, de forma muito significativa, né, para o bem-estar, para a saúde e bem-estar de todas nós gestantes, né? Tem sido, assim, uma experiência maravilhosa e com todas as amigas que eu tenho compartilhado, com as clientes, tem dado um resultado muito legal. E aí, gostaram? Legal, né? As terapias naturais são fantásticas, eu sou apaixonada. E é isso, amados. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. A gente viu bastante coisa hoje, né? A gente viu como diminuir então os desconfortos da gestação. A gente viu sobre dor de cabeça, sobre enjoo e ansiedade, como diminuir com a aromaterapia, com a acupressão e com a reflexologia podal. Eu espero que tenha ajudado muito vocês esse conteúdo. Saibam que tem muito mais, se vocês estiverem dispostos a entrar comigo. Vamos lá, que tem muita coisa ainda para a gente ver. Então, boa noite para vocês, uma boa semana. Obrigado por ter participado até aqui. Obrigado por todos que entraram e participaram comigo até aqui. Um beijão, gente. Boa noite.